Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Vamos ler, com a ajuda de Deus, o livro de Marcos, capítulo 4. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todos abrem o livro de Marcos, no capítulo 4. Essa passagem, irmãos, vai falar sobre a parábola do semeador. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio que todos abriram, nós vamos ler com a ajuda de Deus. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus, e as comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e uma produziu 30, outra 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse: não percebei esta parábola, como, pois, entendesse todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E o que tem junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas, tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem, mas não têm raiz em si mesma. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui, que agora nós vamos entender aqui a passagem, né, da palavra. Vejamos aqui já no primeiro verso, irmãos, que e outra vez começou a ensinar junto ao mar, juntou-se ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou num barco sobre o mar,
e toda a multidão estava em terra junto do mar. Então, veja, irmãos, nós podemos ver que esse mar aqui é o mar da Galileia, tá bom? Aqui nesse mar da Galileia, o Senhor voltou ali e ele acabou vendo uma grande multidão estava ali. Então, o que ele fez? Ele acabou entrando, como está aqui escrito na palavra de Deus, ele entrou num barquinho, né, irmão? Num barco, para fazer aquele barco de uma plataforma, certo, irmãos? Ele saiu do barco, ele ficou ali com o barco e olhando todos, ele olhando para todos que estavam ali no pé da areia, ali na praia. Então, aquele barco foi uma forma de uma plataforma para que Jesus pudesse, então, né, ensinar o povo. Ele estava ensinando o povo. Estavam os seus discípulos e estava as multidão. E aqui, então, o Senhor, já no versículo 2, ele já mostra aqui que ele ensinava muitas coisas por parábolas. Ele dizia da sua doutrina, do seu ensinamento. E aí, no versículo 3, ele diz: Eis que saiu o semeador a semear. Esse semeador é o próprio Jesus Cristo. E a palavra é o ensinamento, é a palavra dele, é a semente. A palavra é a semente. E ele está dizendo que aqui esse semeador, que é ele mesmo, e saiu a semear. Mas no versículo 4, aconteceu que semeando ele, parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E eles não entendiam, irmãos. Eles foram falando dele aqui, né? Todo dele, e eles não entendiam. Mas o Senhor, no versículo 3, ele diz: Ouvi, eis que saiu um semeador. Então, ouvi. Quando fala ouvir, irmãos, quando Jesus fala ouvir, não é só ouvir, é obedecer também. Nós temos umas passagens ali no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, onde diz assim: quem tem ouvido, quando o Senhor mandou falar com as 7 igrejas, sempre no final estava ali, perto do final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, então veja, quem tem? Todo mundo tem ouvido. Salve aquele que está surdo, né, irmão? Então ele não vai ouvir. Mas ele tem uma outra forma de entender, através das Libras, nos dias de hoje. De outras formas, tinha as comunicações que eram familiares. Mas vamos no caso aqui de ouvir. Irmão, nós temos os nossos ouvidos e nós ouvimos. Ouvimos a palavra, né? Nós lemos, ouvimos as pessoas falar. Enfim, quando Jesus falou, ouvi, eis que saiu um semeador a semear, isso aqui é mais profundo, porque ouvir e fazer, obedecer o que está ouvindo. E o Senhor, então, ele lançou essa parábola. Por que que ele lançou? Por causa da dureza do coração das pessoas. Porque quem tinha mais sensibilidade de ouvir a palavra e obedecer eram aqueles que eram escolhidos para o reino do Senhor. Os outros, eles ouviam a parábola como se fosse até uma história e não se interessava a saber profundamente. Por isso que vocês viram aqui que o Senhor ele estava falando sobre aqui o que caiu no caminho, que veio as aves dos céus e comeram, outro caiu no pedregais, que havia pouca terra, teve a raiz, mas não foi profunda, veio o sol e murchou. Todos eles estavam vindo. E o outro caiu entre os espinhos, essa semente. E a semente, também que é a palavra de Deus, né, entrou no coração desse lugar, desse só, e os espinhos cresceram e sufocaram. E não pôde produzir fruto. E a próxima, nós vemos aqui, né, que a outra caiu em terra boa, e essa produziu fruto. Uma deu 30, outra deu 60, outra deu 100. Bom, enfim, irmãos, o Senhor Jesus falou em parábola. Aquelas pessoas, nem todas elas estavam preparadas para ouvir isto. Nós podemos ver aqui, irmãos, se nós olharmos aqui no verso, olha só aqui no verso 8, vamos ver aqui, o verso 4, quando ele falou assim, ó, nós temos aqui, ó, e quando aconteceu semeando ele, parte da semente caiu aqui, né? Nós estamos vendo aqui, irmãos,
que logo a pessoa estava ali ao lado, ouvindo a palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas nem todos guardam. E se nós olharmos aqui no versículo 8, que é o mais importante, e outra caiu em boa terra, e a terra deu fruto, e que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. Veja que ainda eu não contei para vocês o significado de todos eles, que o próprio Cristo está mostrando, e eu vou ler logo na frente. Mas se nós abrirmos aqui o livro de Gênesis, no capítulo 26, vamos ver que está escrito no livro de Gênesis, ao capítulo 26, no versículo 12, diz assim: E essas, porém, serão as gerações de Israel, filho de Abraão, que a serva Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. Então, aqui já começa, irmãos, a descendência, né? Aqui no caso, da geração de Ismael, filho de Abraão, né? Que havia. Então, veja, ali estava o povo, tinha povo que eles não viam, ouviam e não davam ouvido. Então, esses já como se fossem filhos de Ismael, não conseguiam entender a, a mensagem de Jesus, não se interessava a procurar saber que parábola era esta. Ouviram, mas não deram, não obedeceram. Então, o Senhor Jesus, ele deixou muito claro sobre isso. E no versículo 9, nós vemos aqui que essa que caiu em terra boa, né? Nós podemos ver, irmãos, que também isso aqui está no livro de Hebreus. E depois Jesus vai explicar aqui. Vamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 13. No versículo Hebreus, capítulo 11, versículo 13. A terra boa diz assim, ó. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, abraçando-as, confessaram que era o estrangeiro e peregrino na terra. Veja que esses aqui, que são a natureza da fé, o exemplo do Velho Testamento, os irmãos, as pessoas aqui que guardaram a fé em Deus, eles não viram a promessa que é Cristo Jesus, que não foi do tempo dele. Jesus veio hoje, nós também estamos aqui através do Senhor, nós cremos, e isso guardou em nós, porque nós ouvimos e cremos. Vocês todos creram no Evangelho, e vocês todos foram batizados, professando a vossa fé e reconhecendo, né, a Jesus como seu fiel Salvador. Eles também aqui, eles na época de Jesus, eles não viram Jesus, então eles não alcançaram essa promessa, que a promessa de Deus era trazer o seu filho para salvar nós. Quem que alcançou isso aqui? Foi Pedro, João, Tiago, aquela geração que Jesus estava lá, né, entre eles anunciando. E depois veio para nós. Esse é um exemplo. Irmãos, a terra boa é isto. E esses homens aqui que não alcançaram, claro, ele não alcançou a presença de Jesus, mas o coração deles era um solo fértil. Pela fé eles alcançaram, sim, a misericórdia, o perdão. E aqui Jesus faz uma grande obra quando ele morre na cruz. Ele vai tanto no passado como ele vem no futuro e ele perdoa todos eles em que se invoca o nome do Senhor. Né? Nós temos Abraão, nós temos Daniel, nós temos vários profetas, enfim, está aqui. Primeiro Pedro também, irmão, ele mostra uma parte aqui que é muito importante, a igreja, né, que somos nós. Vamos ver aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10, olha o que diz aqui. Portanto, irmão, não, estou no segundo, perdão, vamos no primeiro aqui. 1 Pedro, versículo 10. Da qual salvação e queriam e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Tá vendo, irmãos? Esses aqui são terras boas, solos bons, que eles
estavam tratando da salvação e queriam tratar com diligentemente, quer dizer, com muita responsabilidade e entendimento, que profetizavam da graça que vos foi dada. Agora, irmãos, nós vemos aqui, também nesse versículo 11, aí Jesus, a multidão vai embora. Nós vemos aqui que o Senhor repetiu no versículo 9, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo ouviu, mas não mexeu no espírito deles, eles não se preocuparam, perguntando: Jesus, por favor, explique melhor isso aí. Eles não perguntaram isso. E aquilo ficou vago nos ouvidos dele. Mas observa agora que no versículo 10, e agora que vai ser tudo explicado para nós, o versículo 10 está descrito assim: e quando se achou só, os que estavam junto dele, com 12, interrogaram-no acerca da partida, da parábola. Então veja, irmãos, que muitos dos discípulos foram embora. Mas, quando o Senhor Jesus já estava se achando só, e os que estavam junto dele, com os 12. Então, tinha alguns junto com os discípulos, algumas pessoas ali, não eram mais a multidão toda, que elas foram embora. Então, eles fizeram uma pergunta para o Senhor, né? Interrogando acerca da parábola. Olha aí, irmãos, teve interesse de saber o que Cristo estava dando nessa mensagem. Então, nós vejamos aqui, irmãos, que o Jesus responde e diz no versículo 11: a vós, você viu? Agora, quando perguntaram para Jesus, Jesus vai dar a resposta. A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábola. Quem é que está de fora? Aqui está dizendo que é dado, a vós é dado. É os que têm interesse pelas coisas de Deus e pelo mistério de Deus. Então, quem procura, acha. Quem bate, a porta abre. Isso aí é um fato muito real, que próprio Cristo disse que aqueles que têm interesse de buscar o Senhor, ele vai encontrar o Senhor. Tá bom, amados? Então, vejamos aqui, vamos pegar algum exemplo que Jesus disse, que a vós é dado a saber os mistérios dos céus, né? Do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábola. Vamos entender isso também no livro de Daniel, no capítulo 2, irmãos. Vamos ver lá em Daniel, capítulo 2. Olha aqui. Aqui, irmãos, no Daniel, capítulo 2, nós temos aqui sobre um decreto o sonho do rei, do Nabucodonosor. E ninguém interpretava. O rei sabia o que era, mas ele queria saber se ele pôs à prova os seus adivinhadores, os seus astrólogos, ele colocou à prova todos eles. E se eles não respondessem corretamente, o rei Nabucodonosor ia matar todos, iam destruir todos, os feiticeiros, os astrólogos, enfim, todos que estavam ali. Eu não vou ler aqui tudo, porque senão vai tomar o nosso tempo, mas ali estavam os astrólogos, os encantadores, os magos, os caldeus, né? Então, o rei, ele chamou, e ele declarou ali, irmãos, era um mistério dos céus, é um mistério de Deus na vida dele. E ele, lógico que ele não sabia também, e ele queria que alguém, claro, que explicasse, mas não teve explicação. Então o rei se enfureceu muito. Aí vai entrar em cena Daniel, que é um servo de Deus. Vocês sabem que Daniel, ele se prontificou de todo o seu coração de buscar a Deus. Ele abriu o coração dele e queria conhecer as coisas do Senhor. Amados, vamos ver então em Daniel, no capítulo 18, o que aconteceu aqui. Daniel, capítulo 2, no versículo 18, diz assim, ó: para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite.
Então Daniel louvou a Deus dos céus. Vejamos, irmãos, aqui eu quero passar agora para o, já pulando, tá? Porque senão é muito extenso, eu vou no 27. E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir o rei. Versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E os teus sonhos e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí ele revela, porque Deus, o mesmo sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Deus trouxe em visão para Daniel, que é o servo de Deus, aquele que procura servir a Deus, agradar a Deus. E agora nós vamos ver aqui no versículo 40, versículo 30. Deixa eu ver aqui. Aí no versículo 30 ele fala assim: e a mim, claro, Daniel falando, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. E finalizando, irmão, o versículo 47, aqui diz assim: respondeu o rei a Daniel, disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo. Irmãos, veja que obra linda. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvido, ouve. Quer dizer, obedece. Porque Deus vai revelando. Cada dia que nós passamos nessa terra, o Senhor está sempre nos iluminando através da revelação da sua palavra. Veja, irmãos, que o próprio Daniel, glória ao nome do Senhor Jesus, usado de Deus, ele estava ouvindo, lendo as escrituras no tempo, procurando saber, se humilhou diante do Senhor, e Deus deu esta revelação a ele. Ele falou que não matasse os magos, ninguém, e deu uma semana, e ele buscou o Senhor, e o Senhor o revelou. Então, irmãos, Deus, o nosso Pai Celestial, ele revela para aqueles que têm um coração que quer buscar o reino dos céus. Pô, irmão, se você tem desejo do reino dos céus, você vai alcançar o reino dos céus. Por quê? É simples. Vamos pensar assim. Irmão, se você se dedica ao Senhor, o Senhor não vai abrir as portas e a janela do céu para a sua vida? Com certeza que vai. Então, queridos, nós aprendemos aqui que nós devemos nos dedicar ao Senhor. Veja bem aqui, então, voltando aqui no capítulo 4 do livro de Marcos. Então, o Senhor, ele disse: a vós é dado a saber o mistério do reino de Deus. Você viu o que Deus fez com Daniel, para relembrar? A ele foi dado o mistério do reino do Senhor, mostrando ali aquela revelação. E aqui o próprio Filho de Deus vai revelar para os discípulos e por alguns que estavam ali, porque eles obedeceram e queriam entender melhor. E aí, então, Jesus agora, vamos ler aqui, nós vemos aqui no versículo 12, Jesus disse assim: para que vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Então, tinha alguns, por causa da dureza do coração, eles estavam cegos. Vamos ver isso aqui no livro de Isaías, capítulo 6, e vamos ler no versículo 9 e 10. Olha só, irmão, lá Jesus, o que ele está falando aqui, é o que está lá no livro de Isaías. Olha o que diz aqui nessa passagem. Louvado seja Deus. Queridos, aqui, Isaías, no capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó. Vou dizer mais ou menos para vocês, assim, bem resumido, aqui o Senhor está falando sobre que Isaías ele é escolhido e consagrado para profeta. Então, vocês viram aqui que Isaías, ele viu aqui uma visão,
Ele falou, ai, Senhor, eu sou um homem pecador, meus lábios são impuros, eu habito no meio dos pecados. Aí vem um anjo, pega uma brasa viva e pega o tenaz, e ali ele passa nos lábios e purifica os lábios do profeta Isaías. E aqui se faz uma pergunta, né, nesse capítulo 6, versículo 9, até assim, ó, no versículo 8, para vocês entenderem. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde, dizendo: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora vem a mensagem. Veja só. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, quer dizer, a dureza do seu coração, endurece-lhe os ouvidos, tá vendo, irmão? Fecham-lhe os olhos, não vem a eles a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração e converter-se e cessará. Tá vendo, irmão? Por quê? Porque eles estavam enraizados, né? Com as leis, estavam enraizados, e Irmão, eu vou eles... precisar sair, tá? Paz de Deus. Vou ter que sair um pouquinho. Amém, irmã, amém. Então, irmãos, voltando aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Só um minutinho, por favor. Amados, e aqui diz assim: essa foi a mensagem que Deus mandou para o profeta Isaías para o povo de Israel, que eles tinham, na verdade, o ouvido, mas não estavam ouvindo, não estavam entendendo, porque estavam presos na dureza do seu coração. Nós vemos muito isso. Quantas vezes Jesus ele debateu com os fariseus, né, com os homens, os doutores da lei, por causa da dureza do coração deles, eles eram muito duros. Então, aqui nesse versículo aqui de Isaías, é justamente o que está acontecendo aqui quando Jesus chama eles. Aí ele falou desta forma: para vocês é dado mistérios, mas os que estão de fora, eles, né? Eles temos que dizer por parábola. E por quê? Porque eles estavam ouvindo, estavam vendo o Senhor Jesus como Salvador, mas não estavam compreendendo. Estavam ouvindo as parábolas, mas não tinham desejo de saber mais profundo, só alguns, né? E eles não, por quê? Para eles não se converter, que cumpria essa palavra dos profetas de Isaías, no capítulo 6, né, versículo 9 e 10, 8 também, e assim, irmãos, todos que procuram Cristo com o coração, né, ele procura Jesus, ele abre o coração, ou ela abre o seu coração e aceita Jesus, então os mistérios são revelados. Mas aqueles que não querem e têm as suas razões, não vai ser revelado. Agora Jesus vai e diz aqui para eles. Vamos ver aqui, irmãos, no versículo 13. O Senhor falou assim, ó, e disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendesse todas as parábolas? Então, os discípulos também não tinham entendido como os demais, e nem aquela pouca multidão, poucas pessoas que estavam com os discípulos, também não entenderam como os demais. Os demais foram embora. Esses ficaram nos pés do Senhor Jesus. Agora o mistério vai ser revelado. E aí Jesus vai contar, e é agora que nós vamos conversar a respeito da parábola. Jesus disse assim no versículo 14: o que semeia, semeia a palavra, que é Cristo Jesus. Tá certo? O Senhor Jesus está semeando a palavra de Deus. O 15: os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Amados, vamos entender essa passagem, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, que aqui nesse versículo, né, 14, que nós estamos vendo aqui, o 12, né, o 13, que já vai dizendo, aqui, quando está vendo, irmão, o Senhor Jesus está mostrando aqui a eles que essa passagem desse 14 aqui, que está dizendo, irmãos, eles ouviram a palavra, mas é como se as pessoas, como
a semente caiu perto do caminho, as aves dos céus vieram, são aquelas pessoas, irmãos, que ouviram a palavra, mas ele não deu tempo nem de professar a fé deles. Logo em seguida veio Satanás e tirou todas as palavras do coração deles, porque eles não veio assim a professar a fé em Cristo Jesus e não deixou germinar essa semente no seu coração. Foi bonito, ouviu, né? É como se uma pessoa vai para uma palestra, ouve toda aquela conversa, né, irmãos? E só ouviu, alguns vai a algum lugar e assiste alguma coisa, é só aquilo, não pratica. Então, o inimigo vem facilmente e ele, então, tira esta palavra do coração dessas pessoas e elas, então, não germinam no coração delas. Entendeu? Essas são as pessoas. Veja outra passagem aqui, que o Senhor Jesus disse também, isso aí é um solo já. A outra é da mesma sorte os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Quer dizer, já tem um outro grupo de pessoas, né? São outro solo, vamos falar assim, e tinha pedras, e a semente do Senhor também entrou naquele lugar. Só que a semente, como estava em pedregais, aquela semente ela não conseguiu germinar, porque tinha pouca terra. E o que aconteceu? São as pessoas que recebem a palavra com bom grado, eles ficam felizes, têm alegria de ouvir as palavras de Deus e de Jesus Cristo, a palavra que é a semente, mas quando diz aqui, logo vem o sol, né, irmãos, que está bem claro aqui, né, que vem o sol sobre eles, e aquela semente murcha, quer dizer, ela não consegue sobreviver. São as pessoas que ela recebe as palavras, mas, irmãos, quando vem a prova, vendo as lutas, as tribulações, as perseguições, por causa da palavra, eles logo se escandalizam, desiste de Deus, desiste do Senhor Jesus. As pessoas que recebem algumas provações, elas acabam se afastando de Deus, são essas aqui que são colocadas entre pedregais. Ela não teve força. Vindo a força do sol, que diz aqui na parábola, só que aqui Jesus está explicando que esse sol são as provações, são tribulações, as perseguições, tudo por causa da palavra. Essas pessoas se escandalizam e desistem do Senhor Jesus. Desiste da salvação. Então, esses também, eles se afastam. Lá vem o terceiro. Jesus logo, só para ler o 17, para confirmar o que eu estou falando, diz aqui, ó, mas nem todos, vou repetir o 16, ó, e da mesma sorte que recebe a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem. Tá vendo? Mas agora, olha a dificuldade depois, olha o problema. Mas não tem raiz em si mesmo. Esses são temporãos, quer dizer, dura só algum tempo. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, todos se escandalizam. Todas essas pessoas abandonam. Irmãos, vocês perceberam que todos nós somos provados? Todos nós passamos por tribulações, perseguições, mas continuamos nos pés do Senhor? Então, veja que solo nós somos. Vamos observar agora o versículo 18. Diz assim: outros são os que recebem entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja bem essa passagem, irmão. Então, nós estamos vendo aqui, queridos, tá? Que, glória ao nome do Senhor Jesus, essas pessoas que recebem a palavra de Deus, um grupo, mas ela está presa com as coisas desse mundo, a riqueza, a ambição, ela quer a sustentação da sua carne, os seus status, trabalha para juntar dinheiro, a juntar riqueza, e o seu tempo vai passando. Quer dizer, vez de usar
para a salvação, que dedicamos a salvação de Cristo, a manutenção das nossas almas com o Senhor e também anunciando o Evangelho, a glória de Deus, a maioria dessas pessoas desse tipo aqui, elas continuam, receberam, aceitaram, só que ela ficou presa dentro do seu mundo buscando as riquezas. Então, se dedicava mais às coisas da tua vida material, os seus bem-estar, do que o reino dos céus. E é claro, ela foi crescendo, as riquezas vão crescendo, que ela está se dedicando às riquezas, isso exige cada vez mais que a pessoa se dedica, porque tem aplicações, tem isso, tem aquilo, tudo, ela vai se envolvendo com as coisas desse mundo. E o tempo, como foi dito, ela vai passando, e o tempo vai passando. Quando a pessoa se vê mais velha, que as riquezas, aqui está dizendo, irmão, muito claro a palavra aqui, é muito sedutor, e tem um detalhe, a pessoa pode perder isso de uma hora para outra. Isso já aconteceu com muitas pessoas que enriqueceram e, de repente, perderam tudo. Teve pessoas que perderam até a vida, se mataram, porque o coração dela estava na riqueza, não em Deus. E nós, irmãos, temos que entender, glória ao nome do Senhor, que tem enganos, as ambições, tem os enganos da riqueza. Vocês vão ver agora, materialmente, amados, que por causa muitos querer ser rico, existem muitas pessoas dando golpe. Olha, se você aplicar isso, você vai ganhar tanto. E é tanta propaganda, né, irmãos? Alguns, pode ser que existe, lógico, algumas sérias, mas existem coisas assim que parecem milagres. Muitas pessoas já caíram nessa situação. Muitos irmãos nossos já entrou em situações difíceis. Irmãos, até pode ter dado problema no casamento, porque era uma economia familiar que envolve marido, envolve esposa, envolve os filhos, a familiar, e de repente vem uma sedução, vem uma, vamos dizer assim, para encher os olhos, e a pessoa ela está querendo ter uma vida bem melhor e uma vida mais fácil, e de repente está sendo enganado. Amados, vamos confiar só no Senhor Jesus e tenha certeza que tudo que Deus fizer na tua vida, Ele sabe muito bem, sabe a estrutura de cada um de vocês, quem pode receber, Ele vai dar mais, quem não pode receber, Ele não vai dar muito. Por quê? Porque Ele está querendo resguardar cada um de nós. Agora, quando nós somos desobedientes, um pouco teimoso, e nós queremos realmente atravessar sem entender as coisas de Deus, cometemos, então, erros. Começamos a cometer problemas para nós. Então, quem anda na palavra, irmãos, o Senhor, Ele nos guarda em tudo que nós passamos. Então, amados, aqui o Senhor Jesus está falando das pessoas que querem ficar ricas, das pessoas que querem... Todo mundo... Não é pecado ser rico, viu, irmãos? Alguém vai falar, ah, não, mas é pecado isso aí. De jeito nenhum, irmão, nunca foi. Agora, é o coração da pessoa que faz isso. Porque, veja, se Deus te abençoa, te dá uma riqueza, mas você sabe usar ela em prol da obra do Senhor, da obra de Deus, para com o Senhor, ajudando um pobre, um necessitado, estendendo a mão para um necessitado, aquilo que você ganhou e você deu, o Senhor fala, pô, o Senhor vai te dar mais. Por quê? Porque vê o teu coração que realmente você não está juntando tesouro para si, mas você está ajudando o teu próximo. Só que Deus vai te dar mais, é que nem uma fonte de água inesgotável. Quanto tira do poço, né? Vamos dizer materialmente, tira do poço, tem um poço que dá lá 5 mil litros de água todo dia, ou 20 mil litros de água todo dia, e você vai lá e tira os 20 mil litros de água naquele dia. No dia seguinte, pode ir lá medir 20 mil água outra vez, tá vendo? E assim Deus olha os nossos corações, se nós realmente merecemos ser renovados por causa do nosso coração. Se nosso coração está realmente ligado no Senhor, ajudando os pobres. Vocês lembram de Cornélio, lá em Atos, capítulo, salvo erro, capítulo 12? Cornélio era um romano, mas ele conhecia as coisas de Deus.
na cultura de Israel. Então, Cornélio orava a Deus, Cornélio dava esmola aos pobres, né, ajudava os necessitados, e um dia um anjo desceu lá, desceu a Cornélio, e foi anunciado ali para que chamasse Pedro, e Pedro anunciou a salvação. E Cornélio continuou sendo abençoado. Quer dizer, irmãos, então, agora, o que temos que tomar cuidado é os nossos desejos carnais que nos querem, né? E assim as pessoas seduzem. Pode ver que muitas pessoas que estavam, vamos dizer assim, mais necessitadas, uma classe mediana, quando elas se enriqueceram, até a conversa muda, não fala mais de Deus. Fala de dólar, fala de bolsas de valores, sobe, desce, a vida delas se transforma para as coisas terrenas. Mas só que nós vamos passando, né, irmão? Vamos envelhecendo. Cada um de nós vamos indo, e quando vê, qual é o fruto que nós demos diante da presença de Deus? E o Senhor Jesus vai vir buscar os frutos, o Pai Celestial, ele vai vir buscar o fruto. E como é que nós devemos, né? Então, irmãos, nós temos, sim, dedicar a Deus, e Deus vai dar porção para todos nós. Um a mais, outro a menos, mas todos vão produzir frutos na presença do Senhor. Esse é o mais importante. Agora, vamos ver aqui, irmãos, na palavra da terra, né? A terra que diz aqui agora, ó, no versículo, vou ler aqui, no versículo 18, para terminar esse dos espinhos. E outros são os que recebem a semente entre o espinho, quer dizer, recebe a palavra de Deus entre as suas riquezas, as quais ouve a palavra. Mas o cuidado deste mundo, quer dizer, o coração da pessoa está mais cuidando deste mundo, aos enganos da riqueza, às ambições, que isso é pecado, né? Que também chama-se avareza, também é pecado, e de outras coisas. Entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífero. Quer dizer, a pessoa não medita na palavra de Deus, a pessoa não anda na palavra de Deus, e ficou infrutífera a palavra do Senhor na vida dessa pessoa. E aí não há nenhum fruto. E Deus vai vir buscar os nossos frutos, irmãos. Deus vai buscar o fruto de todos nós. E agora o Senhor termina aqui, amados. Vejam bem o que o Senhor vai falar aqui. No versículo 20, diz assim: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60, outro 100 por um. Querida igreja, vejamos bem aqui, meus amados irmãos. Então, nós percebemos que quando Jesus declarou isso para os seus discípulos e para alguns que estavam com ele ali só, ele foi muito claro. Então, nós temos 4 tipos de solos. São 4 tipos de corações. Tá bom? Então, vamos ver qual delas que nós vamos encaixar. Cada um de vocês meditem dentro de vós, diante do Senhor, através da palavra revelada de Jesus Cristo e para a nossa iluminação no dia de hoje. Quando Jesus disse que o que semeia, já sabemos que é Jesus, a palavra de Deus. Ele semeia a palavra. Então, os que estão junto do caminho são as pessoas, é um solo, tá bom? São as pessoas que ouvem a palavra, você anuncia o evangelho, você fala, tem reunião, leva também para os cultos, ela ouve, só que ela está na beira do caminho, quer dizer, ela ouve, mas ela não permite germinar. E logo vem Satanás e tira tudo aquilo que ela ouviu, aprendeu com outras coisas deste mundo, e assim a pessoa, o diabo rouba toda a semente, espiritualmente dizendo a palavra, do coração daquela pessoa, para que ela não ouça e não faça a vontade do Pai. Então, esse é um solo, esse é um coração que está ouvindo a palavra, mas ela não recebe, ela dá ouvido à voz do adversário. Materialmente dizendo, irmãos, tem alguns que ouvem a palavra, aí o parente fala, mas você vai ser crente, você vai ouvir a palavra de Deus, a Bíblia.
Ah, isso é ultrapassado, foi o homem que escreveu. E aí o inimigo vai colocando um monte de coisa para que a pessoa, ela vai ouvindo. E ela começa a dar mais ouvido à voz do adversário do que a própria palavra do semeador, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, esses aí são aqueles que o inimigo conseguiu roubar a palavra dele. Isso aí existe muito em famílias, né? Quando você, olha, eu fui, ouvi a voz de Deus, a palavra do Senhor, e a pessoa, ah, rapaz, que negócio é esse? Agora você está ficando, com todo respeito também, meus amados, com todo amor e respeito, você está ficando maluco? O que é isso? Aonde que você está com a cabeça, rapaz? Então, irmãos, vamos vigiar. Esse é um dos solos. O segundo solos é como o Senhor Jesus pega e ele fala também sobre o pedregais, né? Então, são aqueles cristãos, não, são aquelas pessoas que o seu coração recebe sim, e ela começa até a andar com o Senhor Jesus. Ela começa a servir a Deus, porque é a alegria, né, irmãos? Está naquela alegria tão gostoso, ouvindo a palavra, sentindo a presença de Deus, sentindo a alegria, estando junto com os demais. E assim ela vai, claro, com prazer, recebem essa palavra. Mas só que ela não está enraizada. É aquele momento até de euforia, irmãos, emoções. Por isso, amados, nós temos que tomar bastante cuidado com a nossa emoção carnal, corporal. Tá bom, irmãos? A emoção chora, né? A emoção tem sentimentos, ela se manifesta. O que você emocionar, tem a emoção do sorriso também, a pessoa acaba sorrindo com a emoção, né? Então, nós temos a nossa maneira de expressar corporalmente. Aqui na palavra do Senhor, irmãos, esses que são os pedregais, eles recebem a palavra de Deus, anda com ela, tem prazer de estar junto de todos os demais irmãos. Só que não tem raiz em si, ela não está afincada no evangelho. Alguns vão procurar buscar de Deus a cura, outros vão buscar do Senhor que Deus dê um emprego novo, já está com um emprego, mas quer um outro tipo de um emprego, alguma coisa para crescer mais. Outros vão procurar do Senhor alguma riqueza, uma benção, vai buscar do Senhor alguma coisa material. Irmão, não é pecado, também não é pecado. Mas precisamos primeiro alicerçar o nosso coração na salvação em Jesus. E é Ele que, se nós somos dele, é o próprio Salvador que vai determinar as bênçãos sobre todos nós. Lembra que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 28, irmãos? Vocês lembram? Eu vou ler para vocês aqui. Olha aqui no Deuteronômio, no capítulo 28, vocês vão ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que está bem claro. Eu estou abrindo aqui, meus amados. Olha que interessante. São poucas pessoas que sabem disso, irmãos. Por quê? Leem e, de repente, não percebe. Diz assim, as bênçãos que serão lançadas no Monte de Gerizim. Então, quando nós lemos aqui, bendito, né? Bendito será tu na saída, na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra. Maravilha, todo mundo está feliz, porque é benção. Mas só que tem 2 versos que poucos prestam atenção. São poucos que prestam atenção. E eu vou ler esses 2 versos, que é o primeiro e o segundo. Veja bem, e será que, se ouvires a voz, lembra que Jesus falou? Quem tem ouvido, né? Ouvir. Olha agora aqui que está dizendo. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, quer dizer, ouvir é obedecer, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, quer dizer, tendo cuidado. Ouvir é obedecer, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor, tá bem? Que hoje eu ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o versículo 2, como é muito importante lembrar disso. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti
e te alcançarão, vírgula, presta atenção, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, se nós ouvir a voz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, tendo cuidado de guardar a sua doutrina, os seus ensinamentos, a sua palavra, não precisa correr atrás da bênção, irmão, você já está abençoado, abençoado. As bênçãos virão sobre cada um de nós. E diz aqui que nos alcançarão. Aqui no mundo é inverso. As pessoas têm que correr atrás da riqueza para alcançar a riqueza. O Senhor diz que é só nós guardar os mandamentos dele, andar com ele, como está em Salmos 91. Se refugiando no Senhor, você está seguro sob as asas do Senhor, quer dizer, sobre a sombra do Senhor. Nós estamos guardados, nenhum mal nos atinge. Isso já não é uma bênção, irmão? E Deus, Jesus disse para nós que nós não deveríamos andar ansiosos, mas olhar para as aves do céu, que não comem, que não plantam, não cegam, não recolhem ao celeiro, mas Deus dá comida a ela todos os dias. Quanto mais nós que somos homens do Senhor, almas viventes que Ele deu a nós, né? A alma vivente para viver eternamente com Ele. Ele não vai se preocupar com vocês? Vai, claro que vai. Agora, veja bem, meus amados, são todos que dão ouvido à voz do Senhor e guardam os seus mandamentos? Será que são todos, irmãos, que vão realmente essas bênçãos alcançar a Ele? Já alcançou, porque você já é abençoado, mas mais coisas poderia alcançar na tua vida, porque você estaria alicerçado não na bênção, né? Não a bênção e também ela que viria sobre você. Você estaria alicerçada em Deus, em Jesus Cristo. E quem anda com Deus é abençoado. Então, todas as coisas vêm pelo Senhor. Entendeu, queridos? Todas as coisas vêm pelo Senhor. Então, amados, quando o Senhor Jesus, voltando aqui no livro de Marcos, né, que nós estamos vendo aqui, essas pessoas que ouvem com prazer, e depois vem essas tribulações na vida delas, elas largam. Por quê? Ela não veio para guardar os mandamentos do Senhor e se submeter à doutrina do Senhor Jesus, porque é ela que nos leva para o céu. Não, eles não querem isso. Aí, quando eles veem as tribulações, veem as situações difíceis, até por causa da palavra de Deus, elas se escandalizam, vão embora. Aí nós precisamos ver qual é o solo que cada um de nós somos. Será que tem alguém entre nós que está reclamando, já não está mais congregando, não está mais servindo a Deus, não ora mais para o Senhor, já como se estivesse lançando o pano no chão, jogando a toalha no chão? Será que existe isso aqui entre nós? Com certeza existe muitos assim. Mas hoje vem aqui por amor, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te, tenha bom ânimo, se submete às obediências a Jesus Cristo. Não deixe o mundo seduzir as vossas vidas. Não deixe o mundo enganar vocês. Não deixe Satanás enganar vocês com as concupiscências deste mundo. Tem muita coisa que nós precisamos resolver, irmãos. Temos que lutar, nossa luta é diária, é todo dia, 24 horas, até dormindo nós temos que entregar nossa noite ao Senhor e levantar e continuar nas batalhas. Porque o Senhor, Ele requer de nós, amados, Ele requer de nós, não está escrito ali, irmãos, se vocês olharem, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que devemos tomar toda a armadura de Deus. Somos nós que temos que tomar, Ele já deixou para nós, e nós que temos que tomar atitude e revestir da armadura de Deus. Quem vai tomar atitude? Somos nós, tá bom? Ele tá lá com as armaduras, e é você que tem que vestir, é você que tem que pegar e colocar, como você veste as suas roupas quando vocês vão para servir a Deus, congregar, ir para o trabalho. Quem é que vai lá? É você que vai, cada um vai colocar. Só a criancinha que a mãe ajuda. Mas cada um já sabe, toma o seu banho, coloca e sai. E sai, vai ver se está bem vestido, bem arrumado, tudo direitinho para sair. A mesma coisa espiritualmente. Somos nós que temos que tomar as armaduras, tomar a atitude e servir ao Senhor. E estar firme, batalhar contra todas as astutas das ciladas do diabo. Então vejamos aqui, queridos, que esse terceiro solo, esse segundo solo, são essas pessoas que abandonam.
por qualquer probleminha. Agora vamos ver esse terceiro, é a riqueza. Perdão, nós já estávamos falando da riqueza, não é verdade, irmãos? Nós estávamos falando aqui da riqueza. E essas pessoas aqui, elas se dedicam a isso. Mas e o quarto solo? E o quarto? O quarto é esse. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra de Deus. Lembra? Em Deuteronômio? E essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, no versículo 2. E essas bênçãos te seguirão e te alcançarão quando deres ouvido à voz de Deus. Deres ouvido. E aqui o Senhor está dizendo, ó, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem, quer dizer, que deram ouvido, tá bom? E aqui o que aconteceu com eles? Receberam e deram frutos. Um 30, outro 60, outro 100 por um. Então, irmãos, Jesus, o nosso Senhor, ele não está aqui exigindo de cada um de vocês que todo mundo tem que dar 100 frutos. Mas ele está dizendo que os que recebem a palavra, conforme a capacidade de cada um, vai dar o fruto. Um vai dar 30, outro pode dar 60, outro pode frutificar 100 por um. Enfim, cada um que ouvir e obedece à voz do Senhor, ele será grandemente abençoado e vai produzir frutos, tanto espiritual quanto material, meus amados. Deu a entender? Vocês entenderam essa passagem? Louvado seja Deus. Agora a pergunta fica aqui para todos nós. Cada um de vocês. Qual desses solos que vocês receberam a semente? Que tipo de terra que é o teu coração? Teu coração é à beira do caminho? Teu coração está nos pedregais? Teu coração está junto com os espinhos? Ou seu coração está numa boa terra e que recebeu a palavra e ouve e as pratica? Então, como é que nós estamos diante de Deus? Se algum solo estiver entre a beira do caminho, ouça essa palavra, seja a terra boa. Os que estão em pedra, os que estão em espinho, venha para a terra boa. Se submete à palavra de Deus. Se submete aos ensinos do Senhor Jesus. Irmãos, o que adianta, amados? O que adianta, né? Por exemplo, todos nós somos batizados, todos nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, nós professamos a nossa fé em Cristo como nosso Salvador. Mas isso só resolve? Ou nós temos que continuar aprendendo e andar com o Senhor Jesus? Né? Então, veja, irmãos, nós precisamos andar com o Senhor Jesus, precisamos aprender os caminhos, o caminho é Ele, aprender a doutrina dEle, o que Ele requer de nós, o que Ele quer refazer. Coração bom, solo bom, é o solo que ouve a voz do Senhor. Aquele que o Senhor diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, quem faz isso está no solo bom. Perdoai-vos aqueles que te ofendem, está no solo bom, porque ouviu a voz do Senhor e faz a vontade do Pai. Aqueles que, glória no Senhor, é ofendido e também perdoa, e tantas outras coisas que se afasta do mal, se afasta da fofoca, da mentira, do engano. O solo bom está produzindo fruto. Por quê? Porque o fruto é a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, domínio próprio, né? Esse amor. Esse é o solo bom. Você acha que nos demais vai ter tudo isso? Não vai frutificar esses frutos, porque estão totalmente fora do solo bom. E aqui está aqui um conselho para todos vocês. Segue a Cristo, irmãos. Vamos andar com Jesus Cristo. Vamos ouvir a voz dele. Amados, tenha certeza, diante do nosso eterno Deus, do nosso Pai Celestial, confia nele. Ele é tudo na tua vida. O Senhor Deus é tudo na vida de vocês. Irmãos, muitas pessoas às vezes vão querer dizer, poxa, sua vida não está estagnado. Irmãos,
Se você está seguindo o Senhor, pode ter certeza, quando você estiver na glória de Deus, cadê a pessoa para dizer que a sua vida está estagnada? Cadê? Você está caminhando com Jesus Cristo e ele não deixa, ele dá a porção certa para cada um, tá bom? Ele dá a porção certa para cada um. E vamos agora aproveitar aqui na palavra de Deus, quem anda com o Senhor, nós começamos a ficar uma pessoa responsáveis, começamos a tomar bastante cuidado nos que nós fazemos na nossa vida terrena, como nós tomamos algumas atitudes, pensando e também na comunhão com Deus, porque tem muitas pessoas, irmãos, que Deus abençoou, mas às vezes entra numas dívidas, tá bom, irmãos? Dívidas nos cartões de crédito, dívida, compra de carro com 60 parcelas, não dá uma entrada, e aquelas coisas, e aí começa a pegar o seu salário que Deus tem abençoado, tá bom, irmãos? E começa, então, a transferir para que outras pessoas ganhem esse dinheiro, porque vai emprestar para você, mas vai ter um juro, e um juro alto. E aí você, nos primeiros meses você está feliz, mas no segundo, terceiro, 15 meses, percebe que tem uma dificuldade, ninguém sabe que pode ser mandado embora, e de repente traz prejuízo, suja o nome, tudo. Você acha que Deus tem culpa disso? Deus não tem culpa disso, tá bom? É somente Deus, irmão. Por isso que nós temos que confiar no Senhor, saber como fazer as coisas direito. Tome posses dos conselhos do Senhor, sejam guiados por Ele, e Ele tem as oportunidades para dar a cada um de nós, sim, viu, irmão? Material e espiritual também, tá bom? Ele tem oportunidade a dar. O que nós temos que estar apercebidos, como esses discípulos aqui e algum deles que ficaram com dúvida, mas foi conversar com o mestre e o mestre relatou tudo para eles. Agora eles entenderam. E aí eles estavam próximos de Jesus. Nós também estamos próximos de Jesus, mas vamos conhecer melhor o nosso coração em relação às atitudes que nós temos com o nosso Senhor Jesus. E hoje é esse conselho que Deus dá para todos vocês, para mim também, porque, irmãos, eu estou aprendendo com vocês. Todos nós estamos aprendendo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que o nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória Deus a Deus. abençoe. Amém.